Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Sejam bem-vindos. E juntos vamos nos prostrar na presença do Senhor, através da palavra, através da oração, ter um tempo na presença do Pai. E para começar, eu quero compartilhar contigo um versículo da Palavra de Deus, Salmo 119, o versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. É interessante observar no Salmo 119, que é um canto, é um louvor da excelência da lei divina, às vezes que essa palavra vivifica-me, esse clamor do salmista se eleva ao Senhor, ele se repete várias vezes, vivifica-me. Muitas vezes nós nos sentimos tão frágeis, tão pequeninos, tão sem vontade de orar, sem vontade de se alimentar, de lutar pela vida. Vivifica-me, deve ser nosso clamor. Aquele que nos deu vida, que nos tornou um ser vivente, pode vir novamente soprar sobre nós o sopro de vida e nos animar e nos reanimar. Por isso que nós enfatizamos a importância de congregar. A palavra de Deus fala da importância de congregar, de fazer parte de uma família de fé, no sentido de um apoiando o outro. Toda família tem problema e na família de fé vai ser da mesma forma. Mas a família nos estimula, nos motiva, nos estimula a sermos melhores, nos estimula a lutarmos, a sermos mais fortes. Sim, vivifica-me, deve ser o nosso clamor diário. Dá-me ânimo, dá-me coragem, ânimo para permanecer firme na fé, ânimo para orar, para dedicar tempo precioso à oração, ao Senhor. Vivifica-me, Senhor. Dá-me ânimo para lutar pela vida. Assim como o salmista, que seja esse nosso clamor. Vivifica-me, Senhor. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Pai amado, nós louvamos ao teu santo nome. Te damos graças. Se temos vida, a saúde, a provisão, o conforto, tudo é graça que é derramada de ti, do teu altar sobre nós. Nós te louvamos, Paizinho, porque tu és um Pai misericordioso, mesmo sabendo que somos limitados, mesmo sabendo que somos pecadores. Tu continuas nos dando vida. Mas nós desejamos, Pai, nós que cremos em Ti, nós desejamos vida em plenitude, vida abundante como Tu nos prometes. Por isso venha a nós, Senhor. Ouve a nossa oração. Tenha misericórdia de nós que clamamos por Teu perdão, reconhecendo que temos pecado, temos muitas vezes decepcionado a Ti, decepcionado aqueles que conosco convivem, aqueles que Tu colocas em nossa vida. Perdão, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa e vivifica-nos. Dá-nos desse sopro vivificador que cura, que restaura, que anima, que fortalece-nos, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, livres da preguiça, livres da maldade. Venha, Jesus, sobre nós. Venha com Teu Santo Espírito. Continua a Tua obra sobre nós, Teus filhos, sobre nós que clamamos pela Tua misericórdia, que clamamos pelo Teu socorro. Cada pessoa, cada lar que está sendo alcançado através dessa live, nós colocamos nas Tuas mãos. Vem, Senhor, com Teu poder. Derrama a Tua paz sobre esses lares, sobre esses Teus filhos. E tenha misericórdia de nós
e ouça as nossas orações, as orações que teus filhos, tuas filhas estarão colocando na tua presença, Pai. E fala ao nosso coração, nos alimenta espiritualmente pela tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Boa noite, queridos. Dona Diva, nossa ministra leiga. Boa noite. Jesus abençoe seu lar. Dona Olinda do Amaral, de Giruá. Jesus abençoe seu lar. Karine, Samuel, Breno, a minha filhada, Olívia. Boa noite. Jesus abençoe o vosso lar. Tem mais gente aí? Clica em cima da live aí, para que eu veja que você está aqui, que você está assistindo. Luísa, família, Jesus abençoe o vosso lar. Muito bem. Vamos partilhando aqui nossa ação de graças pelo galeto que nós tivemos, a promoção mensal, né? Saiu um pouquinho mais tarde do que geralmente, né, é feito. Não tínhamos como fazer no segundo domingo, porque era dia dos pais, né? Fizemos no terceiro domingo. E foi benção. Vendeu um pouquinho menos do que nas últimas edições, em número de cartões vendidos, né? Mas as doações, o voluntariado, e esse é o mês do voluntariado, aqui mais uma vez exaltando isso, louvando a Deus por isso. No próximo domingo, inclusive, a gente vai enfatizar isso. Vamos fazer uma oração especial pelos voluntários da Anglicana Santa Semente. Porque essa é uma das promoções, né, que ela só acontece porque tem um time de voluntários que se soma, que faz acontecer. Uns vêm se somar em um domingo, outros no mês seguinte. Uns se somam com doações, outros se somam com trabalho, com a disponibilidade, enfim. Jesus tem abençoado nossa igreja com tantos voluntários e pessoas, inclusive, de fora da igreja, pelas quais a gente ora, coloca sob o cuidado de Deus, que são os nossos clientes, né, que compram mensalmente, né, o seu galeto e se somam assim com o sustento da Anglicana Santa Semente. Nosso louvor, nossa ação de graças por todos. Como a gente tem enfatizado, a promoção do galeto é uma das formas, né, que a gente faz para arrecadar fundos e nos sustentarmos, mantermos nossos compromissos em dia. A outra forma, e a principal, são dízimos e ofertas. É aquele compromisso, conforme nos orienta a palavra de Deus, de consagrar as primícias, né? A 10ª parte ao Senhor. Do Senhor é tudo, como a gente tem inclusive refletido nessa série de pregações que nós estamos neste mês de agosto, lembrando inclusive o rei Davi, que reconhece que tudo veio do Senhor, tudo vem do Senhor, e aquilo que nós ofertamos já é dele, né? Então, devolver ao Senhor aquilo que é dele, dedicar parte, né, do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos tesouros à obra do Senhor, para que ela avance, para que ela alcance mais pessoas, é um princípio básico da vida do crente. É a prática, é a resposta da generosidade. Jesus é generoso. Deus nos deu o seu Filho, que é de mais precioso. Nós respondemos a essa generosidade de Deus, ofertando aquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes é tão pouco, muitas pessoas usam esse termo, né? É tão pouco, mas eu estou ofertando, eu quero me somar com isso. É exatamente assim. Deus pega aquilo que você pode fazer, a minha oferta, a sua oferta, e junta e multiplica, né? Nós louvamos a Deus por todos que se somam e fazem a Anglicana Santa Semente avançar. Vocês são, literalmente, mãos do Senhor, instrumentos de Deus em nosso meio, que fazem essa obra avançar e continuar cumprindo seu propósito. Louvado seja o Senhor por cada voluntário que coloca em nosso meio. E nós oramos para que esse time de voluntários aumente, né?
para que essa família Anglicana Santa Semente cumpra seu propósito e avance, ganhando almas para o Senhor Jesus. Boa noite, dona Celina, pessoal de Erechim, Jesus abençoe vosso lar, família. Michele, Brian, Jesus abençoe vosso lar. Em Rio Grande, né? Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Reforçando aqui antes da palavra, deixa eu compartilhar com você. Domingo nós temos um momento muito especial. Para nós como família, hoje a nossa pequena Alice está de aniversário e nós queremos celebrar em família, como a gente tem feito, né? Então você está assistindo essa live, você está convidado a estar conosco celebrando culto ao Senhor Jesus, rendendo graças por nossas vidas, pelo dom da vida, pela vida de Alice, enfim, por nossas vidas. Culto às 9 horas, culto com Santa Ceia. Depois, você é nosso convidado a estar conosco compartilhando de um tempo de comunhão, almoço comunitário, aquele churrasco comunitário, né? Você traz um pedacinho de carne, a gente compartilha um tempo juntos, né, de comunhão. Depois temos os brinquedos para as criançadas, a gente tira as cadeiras do espaço de culto, coloca ali pula-pula, cama elástica, né, para a criançada se divertir, os amiguinhos da Alice brincarem. Temos um tempo de comunhão em família. E a gente fica na outra sala, confraternizando, comungando de um tempo em família. Isso é muito importante, né? Obrigado, Michele. Jesus abençoe. Agora sim, vamos para a palavra. Então, domingo, assim, tem o Geração Criança. Sábado, das 14 às 16 horas. Orem pelo Ministério Geração Criança. Orem pelas crianças. Lembre-se de Jesus dizendo: vinde a minhas criancinhas. Sim, porque delas é o reino de Deus. Então, oremos pelas crianças. Oremos por cada criança que é alcançada pelo Ministério Geração Criança, né? As crianças que o Senhor nos confia. Nós temos responsabilidade sobre esse grupo que Ele nos confiou. E eu peço que vocês se somem e orem por essas crianças. Muito bem, agora sim, avancemos. Vamos para a palavra de Deus? Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 15, de 15 a 23. Assim diz a palavra de Deus: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, continuamente, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra de Deus a quem nós damos graças. E aqui, como a título de introdução, eu quero destacar esse último versículo aqui. Ele, de certa forma, foge um pouquinho do nosso tema, mas ele tem uma declaração muito importante, que muita gente, muito crente, deixa de observar ou não se dá conta. Veja o que ele diz: para que a gente se santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. E uma outra tradução ele vai dizer assim, que todo o espírito, alma e corpo que
de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus virá uma segunda vez, como ele prometeu. Ele disse que morreria e ressuscitaria depois de 3 dias, e assim o fez. As Sagradas Escrituras falam desde o livro de Gênesis na vinda do Redentor, e se essa palavra se cumpriu, o Redentor veio, Jesus veio. Assim também, Jesus prometeu que ele viria uma segunda vez em poder e glória, e ele virá. A nós cumpre seguir a palavra de Deus e nos manter irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Então, não é porque você tem uma vida espiritual, uma vida de oração organizada, você vai aos cultos, você é um dizimista, você é um voluntário, quer dizer, se coloca a serviço do reino, que você deve descuidar do cuidado para com teu corpo. Aí você come tudo que aparece na frente, fuma, bebe, não cuida do teu corpo. Gente, a palavra de Deus deixa muito claro que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Realmente nós não vamos levar esse corpo. Ele vai virar pó. Isso não quer dizer que a gente deve descuidar. Assim como nós temos enfatizado nessa série de pregações, os bens que nós temos, nós não levamos. O próprio corpo nós não levamos. O ar que respiramos também não podemos dizer que é nosso, porque um dia nós o inspiraremos pela última vez. Mas nós devemos ser gratos a Deus e zelar pelo nosso corpo. Ser bons mordomos. E essa palavra é clara nesse sentido. Devemos ser irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Cuidar do nosso emocional. Cuidar da nossa alimentação. Porque assim nós também louvamos a Deus. Zelando, cuidando do nosso corpo, nós também louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Então, corpo, alma e espírito irrepreensíveis nesse processo de santificação. O que nos faz bem. Então, isso nós devemos consumir. Aquilo que não nos acrescenta, até prejudica a nossa saúde, nós devemos manter longe. Exercícios físicos, coisas básicas para manter nossa saúde, para zelar por este corpo que Deus nos deu. E um dia também vai perguntar, e aí, o que você fez? Você cuidou? Você zelou pelo templo do Espírito? Sim, uma vida abençoada está no cuidado, corpo, alma e espírito, de todo nosso ser. O nosso tema, nós já falamos dentro dessa série que fala, como já introduzimos, sobre mordomia, que tem a ver com cuidar bem de tudo que Deus nos dá. Tudo que Deus nos confiou. E um princípio interessante aqui. Pense em teu pai, que confiou, quem sabe, alguma herança. Investiu nos teus estudos. Cumpre a nós, aqueles que recebemos isso, cuidado, zelar e fazer multiplicar, inclusive, aquilo que recebemos deles, Imagina o Pai do céu, nosso Paizinho. Ele nos deu vida. Ele nos deu um corpo. Ele nos deu tempo, as mesmas 24 horas. Todos têm as mesmas 24 horas. O que nós temos feito com isso que Deus nos confiou? Um dia nós prestaremos conta. E isso não depende de nós. Não é nós que decidimos, queira você ou não. Essa é uma certeza, porque ela se repete várias vezes nas Sagradas Escrituras. Nós precisaremos prestar contas. Crendo você nisso ou não. Então é melhor já ir
acertando as coisas, fazer aquele breve exame de consciência, o que eu estou fazendo, no que eu estou investindo, o que tem sido minha prioridade. Deus tem me confiado tantas coisas, o que eu tenho feito com o que Deus tem me confiado. Eu tenho lá um salário, mas é tão pouco. Aí, em vez de agradecer pelo que eu tenho, eu só resmungo, murmuro. Murmuração não resolve problema. Como está seu coração? Você sabe passar por necessidades? Já passou por necessidades? Você se conserva livre do amor ao dinheiro, às posses? Se você fosse me responder, você agora se consideraria satisfeito e grato? Ou insatisfeito e reclamão? Como você se classificaria? Não precisa digitar aí não. Avalie, olhe para você. A gente vai trazer duas frases aqui, quer dizer, 2 versículos bíblicos que nos ajudam nessa introdução aqui desse tema, sempre grato, nunca reclamão. 1 de Filipenses 4, versículo 12. O apóstolo Paulo dizendo, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Necessidade, fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Alimentado ou com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tendo muito, abundância ou necessidade. Como está seu coração? Você poderia dizer essa frase como o apóstolo Paulo diz? Ou você é feliz quando as contas estão em dia, quando você está recebendo certinho, mas se alguma coisa não fecha, se uma crise financeira se apresenta, você sai brigando com todo mundo, você sai descontando em todo mundo. Mais uma frase aqui, quer dizer, mais um versículo, né, para nos ajudar nessa introdução. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que ele aprendeu a passar necessidade ou viver na fartura. Ele sabia e tinha essa certeza que Deus estava com ele. Que Deus estava zelando por ele. Ter essa compreensão, ter esse versículo gravado em nossa mente. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí que está um detalhe, né? Eu como pai posso falhar. Posso dar minha palavra para minha filha e deixar ela na mão. Nós somos falhos. Agora Deus é Pai, zeloso, todo-poderoso, onipotente, onisciente. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. É claro que Ele nunca nos deixará. Ele nunca nos abandonará. O detalhe é que muitas vezes no contexto de crise, a gente se esquece de que Deus existe. E geralmente, a gente joga a culpa no Senhor. Em vez de a gente revisar nossas contas, ver se não exageramos nos boletos. Sabe aquelas prestações tão pequenininhas, mas longas que não terminam mais. Elas vão se juntando e viram uma bola de neve. Aí quando a coisa vira uma bola de neve e você não consegue pagar, você joga a culpa para Deus. Não, a culpa não é de Deus, não. Deus continua sendo Deus provedor, mas você que está esbanjando. Você não tem planejado, não tem se organizado como a própria Sagrada Escritura nos orienta quanto a isso. Então, lembre-se. Ter a certeza de que Deus é contigo em toda e qualquer situação. A sua promessa é muito clara. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
E aqui, novamente, vale lembrar, a palavra de Deus, ainda em Gênesis, nos diz que viria um Redentor, e o Redentor veio. A palavra se cumpriu. Jesus disse que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. A palavra se cumpriu. Ele disse para os discípulos esperarem em Jerusalém, porque sobre eles seria derramado o Espírito Santo. E assim se cumpriu. Você quer mais alguma prova de que aquilo que Deus promete, Ele cumpre? Sim, Ele é fiel. Ele promete, Ele cumpre. Então, se Ele disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, você pode ter certeza disso. Você nunca estará sozinho. Ele não te deixará órfão. Então, anime-te. Aprenda, a partir disso, a viver contente em toda e qualquer situação. Então, novamente, como está seu coração? Você sabe passar por necessidades? Você se conserva livre do amor ao dinheiro e às posses? E a pergunta central, satisfeito e grato ou insatisfeito e reclamão? Como você se classificaria? Boa noite, Silas. Boa noite, Marivone. Família, Jesus abençoe vossos lares. Muito bem. Você pode ser mais que abençoado, vivendo com menos reclamação e mais gratidão. Alguns princípios para que isso se torne uma realidade na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, escolha retribuir em nível mais elevado. O Evangelho, ele deixa muito claro que a gente deve dar a outra face. Alguém te agrediu na face, ofereça a outra. Fala de caminhar mais uma milha. Se alguém fez você caminhar uma milha, caminhe 2 com ele. Interrompendo aqui, Gessira. Boa noite, Jesus abençoe vosso lar. Não tinha visto. Então, o Evangelho deixa muito claro que devemos dar a outra face, caminhar mais uma milha. E uma palavra aqui central que se repete muitas vezes: perdoar. Perdoar. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que se nós não perdoamos, Deus também não vai nos perdoar. Um dos lugares que está isso muito claro é a oração do Pai Nosso. Os discípulos se achegam, pedem que Jesus lhes ensine a orar e ele dá um modelo de oração, o Pai Nosso. E ali ele vai dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Se eu não perdoo, se eu não tenho perdoado, se eu não tenho conseguido perdoar. Então, primeiro eu preciso resolver isso. Mas eu não posso fazer a oração do Pai Nosso. Mas a Bíblia deixa muito claro, em outros contextos, que a mesma justiça que eu uso para com os outros, Deus usará para comigo. Então, o perdão é algo que é muito claro nas Sagradas Escrituras. Avançando, não desejar mal, não revidar. A vingança pertence ao Senhor. Não é nós que se vingamos. Então nós não julgamos, nós não apontamos, nós não condenamos ninguém. Isso é papel de Deus. Nós somos chamados a testemunhar o que Deus tem feito em nossa vida. Nós somos testemunhas de Jesus. Para ensinar aos outros o que Jesus tem ensinado. Já nos ensinou, né? Não julgamos, isso pertence ao Senhor. Esse nível é um nível celestial. Perdoar a quem nos ofendeu, não desejar o mal, não se vingar, dar a outra face. Isso é muito estranho para o mundo. O mundo nos ensina, por exemplo, já vi um pai dizer para o filho que ele não podia voltar da escola sem revidar o que os seus colegas estavam fazendo com ele.
Não leve desaforo para casa. Isso não é o princípio bíblico. Jesus ensina a perdoar, não revidar. Para os padrões do mundo, isso é estranho, mas lembrando a palavra de Deus. Na carta de Tiago, fica muito claro que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se você é amigo do mundo, se você adota princípios do mundo, você está se afastando de Deus. Então, cuidado nisso. Veja o que versículo 15 do nosso texto base, 1 Tessalonicenses capítulo 5, nos diz. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Ah, mas você não sabe o que ele me fez, você não sabe o que ela me fez. Deixe Deus julgar. Aliás, quando se fala da justiça de Deus, ela é pesadíssima. Nós podemos se vingar num nível muito pequeno. Deixe que Deus julgue. Jesus disse e repetiu mais de uma vez que haverá choro e ranger de dentes quando virá o julgamento, o juízo sobre nós. Então, deixe com Deus, e Ele sabe o nível certo de retribuir, de cobrar, né? Esse nível, né? Esse princípio é de filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. Não retribuir com o mal é um conceito do céu, é da família de Deus. Deus veio a nós, deu seu Filho, nos fazendo família, e nos desafia a uma missão, sermos sal e luz, fazermos a diferença. Então nós seguimos, somos imitadores de Jesus. Lembremos-nos de Jesus na cruz, orando por aqueles que estavam ali, zombando dele. Meu Deus, fazendo ele sofrer, ele que não tinha feito mal algum, né? Ele ora, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se a gente for seguir em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, finalzinho do capítulo 7, nós temos o relato do primeiro martírio. Estevão é martirizado. E uma das coisas que ele faz ali é orar, inclusive, ele estava sendo apedrejado, e logo depois ele veio a morrer. E ali ele ora também ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Seguindo o exemplo do próprio Mestre. Então nós, eu e você, discípulos do Senhor, somos chamados a sermos imitadores do Pai. Então, escolha retribuir em nível mais elevado. Se alguém te agrediu, faça o bem. Não retribua mal com mal. Nós devemos ser bondosos. Em segundo lugar, você pode ser mais abençoado vivendo menos, com menos reclamação e mais gratidão. Então, escolha retribuir em nível mais elevado. Em segundo lugar, independente das circunstâncias, escolha a alegria. Independente das circunstâncias, escolha a alegria. Nós vivemos num contexto desafiador. Quando Deus nos pede para se alegrarmos, não é porque nós vamos passar por problemas. Aliás, a palavra de Deus deixa claro que a gente iria enfrentar problemas. Mas enfrentar desafios, tribulações com o coração fortalecido pela alegria que vem de Deus, nos faz mais fortes, mais vencedores. Se você, nós conhecemos ao Senhor, quem é nosso Deus, mesmo que nosso orçamento seja apertado, mesmo que nossa saúde não esteja bem, mesmo que haja crise em nosso lar, ninguém poderá tirar de nós a alegria da salvação. Você conhece Jesus? Você entregou sua vida a Jesus? Você é salvo. Não é uma circunstância, não é um probleminha, seja do tamanho que for. Ele é migalha. Porque em Deus nós temos salvação. Então o que importa é o final. Vamos pegar
futebol, né, como exemplo. Aos 5 minutos do primeiro tempo você toma um gol. Quem sabe no segundo, ainda no primeiro tempo, 30 minutos você leva outro, 2-0. Mas segue, o total são 90 minutos. Não se entregue, não desista. Você tem uma jornada, são etapas. Então veio um desafio, veio outro. Não reclame, se alegre. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Alegrem-se sempre, ou seja, continuamente. Então escolha ser positivo, propositivo. Busque contentamento, satisfação, que vem do Senhor. Você tem salvação. Você tem salvação. Seja satisfeito em Jesus. E com aquilo que Ele provê sobre tua vida. Se alegre. Se você não tem o que a gente já partilhou dentro dessa série de pregações. Se você não tem por 2 razões. Você não precisa. Se você não tem algo que você até deseja, você acha que faria bem para ti. Se você não tem ainda, você não tem porque você não precisa. Ou você não é capaz de administrar ainda. Ou você não precisa, ou você não é capaz de administrar ainda. Então seja fiel. Se alegre com o que você tem. Seja fiel com o que você tem. Porque muito mais pode ser colocado nas tuas mãos. Entendeu? Essa é a palavra de Deus. Antes de avançar, boa noite, seu Edson. Jesus abençoe seu lar. Pietro, Jesus abençoe seu lar. Frei Eduardo, boa noite, Jesus abençoe. Avançando, você pode ser mais que abençoado, vivendo com menos reclamação e mais gratidão. Então escolha retribuir em nível mais elevado, nunca mal por mal, mas sim sendo bondosos. Independente das circunstâncias, escolha a alegria. Alegrem-se no Senhor. Em terceiro lugar, desenvolva uma vida de habitual oração. Esse é um antídoto eficaz para a reclamação. Oração. Mas por que eu preciso orar? Quem ora vive na força do Senhor. Quem ora não aparenta o que está passando, ou o que está passando em vales da sombra da morte. Quem ora a Deus reclama a pessoa certa. Você vai ler os salmos, você vai ver os salmistas reclamando, abrindo seu coração a Deus. E quantas pessoas acabam abrindo seu coração num bar, no manicure, no pedicure, em lugares errados? É para Deus, é diante de Deus que você deve chorar, deve se abrir, ou no contexto de oração para irmãos em Cristo, irmãos que entendem sua situação e que estão na mesma luta que você, buscando ser filhos amados de Deus. Paulo, ele enfatiza, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 17, orem continuamente. Isso quer dizer regularidade. Todo dia, defina um horário. Se for o caso, acorde um pouquinho mais cedo. Nos faz bem. Orar, conversar com o Pai. Você vai sentir preguiça? Vai. Muitas vezes vai dar vontade para dormir um pouquinho mais? Vai. Domingo, o único dia da semana que nós temos culto, é o dia que dá aquela vontade de dormir até meio-dia. É o único dia que dá sono. No outro dia você acorda cedinho, não sente sono. A carne, ela luta, ela milita contra o espírito. E você tem que declarar guerra contra a carne. Você passa o dia inteiro na frente de uma televisão, assistindo séries, e não fica com sono. Em meia hora de culto, você está caindo de sono. É a carne lutando contra o espírito. Então declare guerra
Não te entrega. Por isso que já temos um cafezinho lá. Toma um cafezinho. Toma um chimarrão. Fique em pé se for o caso. Mas fica focado no Senhor. Reserve tempo precioso ao Senhor. Faça com que a sua carne se renda. Se entregue. Lembre do nosso jejum? Alguém me desafiou a fazer jejum de chimarrão. Pois bem, uma semana inteira sem chimarrão. Nos primeiros 2 dias, dor de cabeça. É a carne clamando: você não pode viver sem chimarrão. É o meu corpo dizendo: você não pode, eu não posso viver sem chimarrão. No 3º dia, já foi se entregando. No 4º dia, já não tinha mais dor de cabeça. A carne se entregou. Se rendeu. E assim foi para mim quando, com respeito à bebida de álcool, né? O corpo clamava: eu preciso disso, eu não posso viver sem isso, sem a cervejinha, sem o vinho. Pode e vai viver sem. Glória a Deus por isso. Há anos já. Quase 10 anos. Pouco menos, mas livre do álcool. E não faz falta. Mas lá no início, a carne gritava, porque a carne milita contra o espírito. Então declare guerra. Você vai sentir sono ao declarar um tempo de oração? Vai. Vai dar preguiça? Vai. Mas lute. Por que você precisa tanto de oração? Por que eu preciso tanto de oração? Alguns exemplos. Leia os evangelhos, você vai ver o tempo de qualidade que Jesus dedica à oração. Seja no templo, na sinagoga, lugares de culto, de culto comunitário, né? E também naqueles momentos que ele está a sós, se retira para um lugar a sós para orar. Tem um contexto específico, ele fica orando uma noite inteira, porque logo depois ele escolhe os 12 discípulos. Então você tem uma decisão importante a ser tomada no dia seguinte. Passe uma noite inteira orando. Muitas pessoas passam uma noite inteira por causa do nervosismo, não conseguem dormir. Dobre os joelhos, ore. Vamos pegar alguns versículos aqui. Lucas capítulo 4, versículo 42. Ao romper o dia, Jesus foi para um lugar solitário. Orar a sós. Sabe aquele momento a sós com Deus? Agora no inverno é um pouquinho mais difícil, mas no verão o dia começa mais cedo, né? Eu adoro estar ali fora no pátio, sozinho, em silêncio. A cidade ainda está dormindo. Como é gostoso esse tempo com Deus. A sós, sozinho, junto à natureza. Eu adoro esse princípio, mas você pode escolher o seu lugar. O seu lugar secreto. Avançando, capítulo 5 de Lucas também, versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava novamente. Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Uma noite inteira orando a Deus. Se Jesus, sendo quem ele era, precisava da oração, zelava para ter um tempo precioso, de qualidade dedicado à oração, imagina eu, imagine você, nós que somos pecadores, nós que somos falhos, limitados, é claro que a gente precisa de oração. Então, se coloquemos aí, façamos um planejamento, se disciplinemos e reservemos um tempo de qualidade à oração. A carne não vai querer, vai dar preguiça, mas lute, declare guerra contra a carne. Deus é contigo. Quando nos faltam palavras, vem a palavra também nos confirmando que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza quando nos faltam palavras. Sim, ele nos assiste em nossas fraquezas. E aqui o lembrete, né? Capítulo 6, versículo 12, a partir disso, é narrado, né? Jesus passa uma noite inteira orando, porque logo depois ele
escolheu os 12 apóstolos. Então tem decisão importante pela frente. Declare ainda um tempo maior para a oração. Mas ore continuamente. Jesus disse, orem sem cessar. Essa é a recomendação da palavra. E para a gente finalizar, você pode ser mais que abençoado vivendo com menos reclamação e mais gratidão. Quarto lugar, seja sempre agradecido. Então veja, destacando ali, relembrando, né? Retribua no nível mais elevado, nunca mal por mal, mas sendo bondoso. Independente das circunstâncias, seja alegre, alegre-se sempre, alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é minha força. Desenvolva uma vida habitual de oração e seja sempre agradecido. É muito comum a murmuração, né? E a gente, de certa forma, está quase que manchado por isso. Você não tem tempo. Tá chovendo, você reclama da chuva. Não tá chovendo, você reclama da seca, do calor. Agora deu uma geada caprichada, mas quantas vezes eu vi pessoas reclamando que não estava dando geada? Esse ano deu, em nível assim, caprichado. E as pessoas reclamando frio. Se cria quase uma cultura da murmuração. E a gente se esquece de agradecer. Lembrem do encontro de Jesus com 10 leprosos. Você lembra disso? Quando eles se dão conta de que eles foram curados, somente um volta a Jesus agradecer. E é questionado, inclusive, pelo próprio Jesus. Não eram 10? Cadê os demais? Os demais foram lá cumprir o que o rito dizia. Se esquecem de voltar lá e agradecer. Se você pediu em oração, pediu um emprego, Deus te concedeu, você agradeceu a Ele? Como está a sua vida de oração? Você tem agradecido? Você tem sido grato ao Senhor? A palavra de Deus, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 18, nos diz: deem graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para com Cristo Jesus. Quando tudo vai bem, graças a Deus. Quando as tribulações chegam, graças a Deus. Pode parecer estranho. Uma leitura superficial pode levar alguém a pensar que Deus é um Deus que gosta de infligir sofrimento. Um Deus sádico, não. Na verdade, o que Paulo escreveu foi o seguinte: a vontade de Deus é que você dê graça sempre, estando em boa situação ou não. Por quê? Vamos lá. No final, somos mais que vencedores porque Ele nos ama. No final, uma mesa está posta na presença dos nossos adversários. No final, sob a sombra do Onipotente, descansaremos. No final, rios de água viva fluirão do nosso interior. No final, ruas de ouro e a glória de Deus nos invadindo para sempre. Uau! Precisa lembrar mais alguma afirmação? Sim, nós temos muitos motivos para sermos gratos. Então, livre-se da cultura da murmuração, do reclamar de tudo e seja mais agradecido. Sejamos mais agradecidos. É muito fácil cair nessa cultura da reclamação, mas sejamos mais agradecidos, porque essa é a vontade de Deus. Gravou aí? Se não, você pode rever. E nós ainda temos próximo domingo, ou quem nos acompanha de longe aí, próxima quarta-feira, a última pregação da série, Abençoado para abençoar. Amém? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. Sejamos mais agradecidos
mais alegres e menos reclamões. Sempre gratos, menos e nunca, aliás, reclamões. Agradeça mais e automaticamente todas as possíveis murmurações desaparecerão da tua vida. Vamos lá, vamos conversar com o Pai em oração agora. Com certeza Ele falou com a gente através da sua palavra. Mesmo que você achou, de alguma forma, ou alguma afirmação da palavra de Deus muito forte, é Deus falando, é Deus nos repreendendo, Deus nos corrigindo. Esse é o princípio da palavra de Deus. Então a gente acolhe aquele versículo que nos deixa lá nas alturas, nos eleva, e a gente também acolhe aquele que vem como um puxão de orelha, né? Porque qual é o pai que não corrige o filho? Deus nos ama e sim, Ele nos corrige para que a gente vá a um nível mais elevado, alcance a maturidade como filho, filha de Deus. Vamos conversar com o Pai então? Que você, onde você estiver aí, possa também conversar com o Pai. Feche seus olhos se assim desejar. Se você está com o seu chimarrão aí, faça um intervalo, não sei o que você está fazendo. Dê uma pausa aí para orarmos juntos, para formarmos essa corrente de oração. Vamos lá? Oremos. Pai querido, nós te damos graças. Graças pelo dom da vida. Graças por esse dia que nos concedeu. Pelo trabalho, o sustento, a provisão que tu tens derramado sobre nós. Tempo de convívio com os nossos queridos, a gurizada aí. Tempo que esteve na escola, aprendendo. Obrigado, Senhor, por esse dia e tudo que nós vivemos, pelas notícias boas, por aquelas que, quem sabe, nos assustaram, nos deixaram preocupados. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Se em algum momento nós falhamos, se em algum momento nós te decepcionamos, Pai, se em algum momento nós deixamos que a tentação nos levasse ao pecado, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos pelo Teu perdão, porque sabemos que Tu és um Pai misericordioso, que nos amas e que desejas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. É nessa certeza que nós abrimos o coração diante de Ti, pedindo perdão. Perdão, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nos assiste em nossas fraquezas, para que nós possamos superar as nossas limitações e nos manter na humildade, e não nos achar fortes, mas andar na dependência de Ti, sabendo que somos falhos, que somos limitados e que precisamos sempre de Ti, do Teu socorro, da Tua ajuda. Então, mesmo que não vejamos alguma falha em nós, ajuda-nos, ó Deus, a não nos acharmos fortes, suficientes, porque na verdade sempre devemos andar na dependência de Ti, porque não há um justo sequer. Nós somos pecadores e carecemos da glória. Por isso que precisamos do Teu perdão. Tem misericórdia de nós, nos restaura, nos cura, nos vivifica, Senhor. Nós Te louvamos pela nossa família, esse bem precioso que Tu nos concedes. Obrigado, Jesus. Colocando cada um, nosso ambiente familiar, nossos lares, sob o Teu cuidado e bênção. Cuida, Senhor, de nossos lares. Enche nossos lares de Tua paz. Venha, ó Deus. Protege nossos lares. Afasta de nossos lares, nosso meio, tudo aquilo que não vem de Ti. Somente a Tua paz prevaleça. Pai querido, nós pedimos em favor de nossa família, assim como lembramos de nossos queridos. Oramos pela saúde de nossos queridos Rogério, Zulmira, Aida, Débora.
Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Leandro de Vargas, Jane Correia Oliveira, Helena, Sandra, Éder, Olinda, Lucimar, Amarinto, Vilmar, Nélida, Adão, Pastor Zé Roberto, Altamiro Rodrigues Machado, teus filhos, Paizinho. Nós colocamos cada um desses nas tuas mãos sob o teu cuidado. Derrama sobre eles a tua bênção, a bênção da saúde. Tu sabes a luta que cada um enfrenta, por isso, cuida, protege, abençoa. Manifesta sobre eles a tua glória. Pai amado, nós também colocamos sob teu cuidado as autoridades, presidente da República, Luiz Inácio, nosso governador Eduardo Leite, prefeito Lucas, demais autoridades de nossa nação, nós colocamos sob teu cuidado e bênção. Cuida, instrui, quebranta esses corações, ó Pai, para que trabalhem para o bem comum do teu povo e que as portas dessa nação estejam sempre abertas para a proclamação do Evangelho e que ele continue ganhando almas, resgatando almas para o teu Cristo. Cuida de nós como igreja, de nossos bispos, Miguel, nosso primaz, Márcio diocesano, demais bispos, pastores, líderes, povo de Deus espalhado por essa nação. Fortalece-nos, anima-nos. Igrejas que estão crescendo, avançando, outras nascendo, e que venham outras nascendo para a tua honra e glória, ganhando almas, resgatando almas das trevas para a tua luz, Senhor. Fortalece-nos, anima. Obrigado, Jesus, por seres esse Pai misericordioso, ouvires nossa oração, também nossa ação de graças de forma especial nesse dia, pela vida de Alice, mais uma de vida que concedes tua filhinha. Abençoe nós como família, para que saibamos sempre ser gratos a Ti, ó Pai. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos unicamente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você que perseverou, você pode compartilhar com alguém que você conhece. Nós estaremos, essa live fica gravada, né? Nesse perfil. Também você pode compartilhar no Facebook, no YouTube. Logo, logo ela estará publicada lá. facebook.com/Anglicana Santa Semente. YouTube, Igreja Santa Semente. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família. Vamos à paz de Cristo. Seja forte e corajoso no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!